Então, quando a gente fala de acessibilidade, é um termo extremamente amplo, sabe? Engloba muita coisa que a gente quer colocar ali. Mas eu gosto de definir acessibilidade enquanto desenvolvedor como permitir que as pessoas ganhem mais autonomia enquanto ao uso da sua aplicação. Basicamente, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está sempre se referindo a alguma deficiência que uma pessoa pode ter. Pode ser uma deficiência física, pode ser uma deficiência motora, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. E mesmo que a pessoa tenha essas deficiências, a gente quer que ela consiga usar a nossa aplicação. A gente quer que sempre a maior quantidade possível de pessoas use a nossa aplicação e consiga Exato. entender tudo que está acontecendo. Então, por isso, o termo de acessibilidade em si, ele é bem amplo, sabe? Tem muitas áreas e muitas coisas que a gente consegue mexer a nível de um sistema mobile mesmo, a nível de iOS ou qualquer coisa que seja. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala de acessibilidade, a discussão foca muito em voice-over, né? Que são sempre os Exato. screen readers, como que a gente vai colocar ali e tudo mais. E eu concordo, esses são geralmente o que a gente precisa realmente mais mexer em alguma coisa no código para tentar fazer eles funcionarem, sabe? Mas não é a única forma de acessibilidade que existe. O que eu acho legal também de pensar, enquanto pessoa desenvolvedora, é sempre ter um pouco de noção de quais são outros tópicos que permeiam ali a acessibilidade, porque a gente acho que faz parte do nosso papel de tentar intervir quando algumas coisas vão acontecer, sabe? Por exemplo, uma das coisas que é muito comum é a gente começar a pensar em como a gente faz paralelo de cores, né, dentro de uma aplicação. Tipo, ai, nossa, esse aqui é verde, é sucesso, esse aqui é vermelho, esse aqui deu errado. Então, putz, mas aí pessoas que são que têm daltonismo, pessoas que têm dificuldade de enxergar cores. Eu conheci até um cara uma vez que enxergava tudo que era basicamente preto e branco, sabe? Então você falou, putz, e agora? Como é que eu vou fazer aqui? E isso é legal que a gente consegue trazer as features que tem dentro do código mesmo em iOS, Swift, para a gente poder mexer. O que eu acho legal nesse caso de cores, não sei se vocês sabem, mas tem uma propriedade dentro do UIKit em acessibilidade que é específico se o usuário mudou uma setting que chama Differentiate with Colors. Basicamente, ele está pedindo para você, para falar, ó, se você tem alguma feature que a diferenciação dela é apenas por cores, me dê mais alguma informação para eu entender melhor o que está acontecendo. Então, essa é uma coisa que existe, é literalmente uma flag, um booleano que você consegue acessar dentro do código para fazer essas diferenciações. Mas o que geralmente a gente faz, a gente trata isso na etapa de design, né? Antes mesmo de chegar no código, a gente já costuma pensar nesse tipo de coisa para não usar apenas cores como algum tipo de marcação. Então, se você tem simplesmente um texto que é verde, um texto que é vermelho, coloca alguma coisa a mais. Coloca um íconezinho, um xizinho, um checkmark para entender melhor o que está acontecendo, que aí você não tem só as cores diferenciando esse cara. Então, acessibilidade sempre tem muita coisa aí por trás. Eu acho que a gente consegue puxar vários tópicos aí para trocar uma ideia hoje. Não, com certeza. Acho que já deu uma boa de uma explorada aí. É exatamente esse que é o ponto, assim, sobre acessibilidade. Quando a gente comenta, assim, sobre acessibilidade, me lembra muito das talks, assim, que são poucas, inclusive. Eu acho que a acessibilidade em si é pouco difundido dentro da comunidade iOS, assim, pelo menos das conferências, assim, que eu já fui, etc. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop uma vez com o Bess Brock, eu acho que é esse que é o sobrenome dele, se eu não estou pronunciando errado. E hoje ele trabalha no time de acessibilidade na Apple. E na época, ele não trabalhava na Apple, mas só que ele já era bem evangelista, assim, do assunto, assim, curtia, era bem explorador. E muito do que ele comentou, tipo, é justamente bem isso que você comentou, assim, que quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente acaba linkando muito com o voice-over ali, leitura de cenas ali mesmo, e bem focado ali para uma pessoa que tem deficiência visual ali. Então, e não é esse o ponto. Eu acho que até mesmo se você entra lá no menu de acessibilidade do seu iPhone aí, por exemplo, você tem no mínimo ali, acho que umas 20 opções, umas 20 categorias ali de acessibilidade, que vai desde leitura de tela, ajuste de tamanho de texto, você tem preferências ali de cores, dark mode, inclusive, está lá dentro, você tem opções de motion, toque, você tem muita coisa ali dentro. E é interessante, tipo, a gente trazer um conceito aqui legal de acessibilidade. Assim, em alguns lugares eu vi que a galera classifica dessa forma, que é diferenciar o que é serviço e o que é feature ali mesmo, de acessibilidade ali mesmo, né?
Então, dentro do sistema operacional ali do iOS, você tem ali N serviços ali que a Apple provê para você dentro do iOS, para você conseguir utilizar ali o seu sistema operacional, conseguir trabalhar ali de certa forma, conseguir ter autonomia de uso do iOS dentro de suas aplicações também. E aí, dentro das aplicações, ali fica por responsabilidade da própria empresa, por própria responsabilidade ali das pessoas que são desenvolvedoras, dar continuidade nesse trabalho ali que a Apple já prepara ali para você, já te dá tudo pronto, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso dentro do código, que dentro ali do Foundation, ali dentro do UIKit, a gente tem, mais especificamente do UIKit e também dentro do SwiftUI, a gente tem N APIs ali dentro que dá autonomia para a gente resolver essas funcionalidades de acessibilidade dentro do nosso código, assim. E assim, pô, acho que tem bastante coisa interessante aqui para a gente compartilhar, mas a mensagem eu acho que não só a parte do desenvolvimento ali, que a gente vai se preocupar em declarar ali um trait ali de um elemento da sua tela, uma leitura ali do text que vai ser lido, mas também a gente começa a pensar como que o design da nossa aplicação funciona também, porque não adianta, tipo, assim, você ter uma UI ali toda complexa ali que você não consegue ter essa autonomia. Eu acho que, assim, esse é um ponto desafiador, assim. Claro que um design ali de um produto, alguma coisa, ele não vai ser primeiramente pensado, assim, trazendo em palavras claras. Eu acho bem difícil, assim, um design ele ser feito pensando em como que vai ser o ajuste de texto, troca de cores. Eu acho que isso é o problema que as empresas vão passando com o decorrer do tempo e vai resolvendo isso. Mas, pô, acho que tem infinitas pontos aqui para a gente discutir.